a gente começa o ano fazendo oferendas para pedir. A gente termina sempre um ano fazendo oferendas para agradecer o ano que passou. A gente agradece os nossos guardiões fazendo uma oferenda, às vezes na encruzilhada, às vezes mesmo dentro do terreiro, dentro de casa, se não tem como ir na encruzilhada, que é o sítio vibracional de Exu, de Pombagira e de Xumirim. Mas se a gente não tem como ir, não há problema nenhum, a gente pode fazer mesmo no terreiro ou a gente pode fazer em casa. Agradecer a força que durante todo o ano, né, a proteção que durante todo o ano esses guardiões, esses orixás que nos guardam, nos protegem, e também as nossas entidades nos deram durante todo esse ano. Então é sempre uma tradição, né, na Umbanda, a gente fazer essa oferenda de agradecimento. Então a gente agradece primeiro a Exu, depois agradece os orixás, e normalmente a gente agradece o orixá que nos rege a coroa, para que ele continue nos sustentando no próximo ano. Então a gente agradece no finalzinho do ano, na penúltima ou na última semana do ano que se finda. Pelo menos assim é na minha tradição. E depois a gente vai fazer uma oferenda de pedidos mesmo, né? O ano seguinte, né? A gente possa ter boas energias, a gente possa ter guarda, proteção, a gente possa estar amparado pelos Exus. De novo, a gente vai fazer primeiro para Exu, e pode também ser no sítio vibracional, na encruzilhada, no cemitério, ou mesmo numa mata, se for o campo vibracional que o Exu que te acompanha, te assiste ali como trabalhador na Umbanda, nos trabalhos de caridade, nas giras de Umbanda, a sua pombagira, você pode estar fazendo aonde ela pedir para você. Então a oferenda é sempre assim, tá? Os locais é meio que estipulado pelas entidades, ou então locais que você puder fazer. Pode fazer em casa também, não tem problema nenhum. Então é sempre um lugarzinho já separado, reservado, que você tenha para fazer aí as suas oferendas. Então a gente sempre faz isso, né? Termina o ano, a gente encerra o ano agradecendo e inicia o ano pedindo energias, pedindo força, fazendo uma oferenda para pedir, para fazer os nossos pedidos, para que o ano seja abençoado, protegido e nos traga o equilíbrio necessário para seguir mais um ano na nossa jornada espiritual, no nosso caminho da evolução. Mas o que é oferenda? Oferenda é uma forma já muito antiga de cultos afro-brasileiros a se colocar em conexão com os orixás, ou em agradecimento ou em pedidos. Então as oferendas tem inúmeras maneiras de serem feitas, né? Não é sempre uma regra, uma maneira única de fazer oferenda. Aí tem oferenda com elementos que as entidades vão pedir, que aí são específicas da própria entidade, e normalmente a entidade ela pode pedir, ó, você vai fazer uma oferenda de agradecimento para Exu com esse elemento. Então pode pedir comida, uma farofa, pode pedir que vale várias coisas nessa farofa, e pode pedir elemento animal, um pedaço de carne, um fígado, alguma coisa desse tipo. Pode pedir. Na Umbanda existe esse rito, essa ritualística. Umbanda existe oferenda sim. Mas também você pode fazer do seu coração. Se a entidade não pediu, que nem eu já criei um hábito. Todo final de ano eu agradeço Exu fazendo uma oferenda com frutas. Eu postei até no Instagram um tempo aí atrás, aí fez a oferenda de agradecimento para Exu. Que foi um alguidarzinho pequenininho, acho que é um alguidar número 1. Não precisa ser uma oferenda muito grande, né? O que importa é a intenção e o que está depositado no seu coração, que você vai colocar naquela oferenda, toda a sua energia, é isso que importa. E aí você vai colocar as frutas ali naquela oferenda. E frutas pode ser frutas variadas, gente. Tem gente que se prende um pouco, tem tradições de Umbanda, e tem umbandistas que se prende um pouco, tipo, não posso pôr tal fruta para tal orixá que não vai dar certo. Não posso pôr tal fruta para tal orixá. Eu tenho que ver a fruta qual que é do meu orixá. A Exu não pode essa, não pode aquela fruta. E eu não faço assim.
Sinceramente, eu coloco a fruta que eu tenho em casa. Se eu tiver banana e laranja, eu vou colocar banana e laranja. Se eu tiver abacaxi, melão, uva, morango, eu vou colocar o que eu tenho, um outro pedacinho de cada uma das frutas, e vou ofertar para o orixá em agradecimento. Então, tanto para Exu quanto para qualquer outro orixá, de Oxalá, Exu, eu oferto fruta para agradecer e para pedir, né? Porque a essência vital da fruta, o prana que a fruta vai exalar, também vai subir como qualquer outro elemento que eu usar na oferenda. Mas então, não vai ter uma diferença, a não ser que seja específico, que a entidade pediu, eu quero assim, aí vai ter que ser feito do jeito que a entidade pediu, beleza? Senão pode criar um hábito, um costume, como eu já criei, a entidades que me assistem não se opõem, a não ser que eles peçam, não, para esse ano, você vai ter que fazer desse jeito, e não do jeito que você estava fazendo, né? Pelo menos para o encerramento do ano você vai fazer assim. Então aí eu vou respeitar, vou fazer do jeito pontual que está me pedindo. E oferenda é isso, ela serve para oferendar o que está dentro de você. Você não vai oferendar a fruta, você não vai oferendar o alimento, você não vai oferendar aquela canjica, aquele bolo de fubá para preto velho, você não vai oferendar aquele manjar branco, né, para Iemanjá, para Oxum, que seja, cada um tem uma tradição, um costume. Você não vai oferendar pipoca para o Babalai, você vai oferendar, você vai usar aquele elemento como uma magnetização de usar o prana, o elemento vital do elemento, para chegar até o orixá, para a energia circulante ali ter uma conexão com o seu agradecimento ou com o seu pedido. Isso é oferenda, de uma maneira bem simples, do modo que eu entendo, do modo que eu consigo compreender. Então é isso, gente, é só uma maneira de conectar. O orixá ele não vai precisar comer a fruta, comer a oferenda ou usar daquilo como nós usamos no nosso cotidiano, porque a gente precisa do alimento, não é assim. Ele vai usar porque ali você vai depositar a sua energia. Agradeço o ano que passou, foi muito bom, que bênção, é isso. Então você coloca tudo sua energia, tudo aquele seu agradecimento naquela oferenda, e o orixá vai receber aquilo como um prana, um éter vital subindo para os céus, e o orixá vai carregar até o Orum para que os seus pedidos ou agradecimentos sejam aceitos. E existe muita intolerância, né, religiosa sobre essas coisas, sobre esses rituais da Umbanda, sobre essas oferendas que fazemos. E oferendas na Umbanda é desse tipo, é do jeito que a gente faz, é do jeito que veio ancestralmente ensinado de tradição em tradição, de pessoas para pessoas, né? De sucessores para sucessores, né? Ou seja, os nossos ancestrais foram ensinando aos seus sucessores e chegaram até nós a maneira de se oferendar para Umbanda. Então a gente vai usar as frutas, a gente vai usar vela, copo d'água, marafa para Exu, vinho para Oxóssi, suco de uva para Oxum, enfim, uma infinidade de itens que tem na Umbanda. Cada orixá recebe de uma maneira, ou cada orixá tem os seus itens específicos para serem aí dispostos na oferenda. Então, existe uma intolerância religiosa por outras religiões em relação à Umbanda, em relação ao Candomblé, outras religiões afro, né? Umbanda Bolocô, enfim, todas essas outras tradições aí, ou vertentes de Umbanda que a gente conhece. Mas existe uma história aí antiga, que eu já escutei e vou trazer aqui para vocês hoje, para que a gente veja que todas as religiões fazem oferenda, todas, cada uma da sua maneira, mas faz oferenda. Duas pessoas de religiões diferentes chegando no cemitério, uma da tradição afro, né, da Umbanda, Candomblé, enfim, qual seja a vertente que ele ia, que ele frequentava, que ele era adepto, levando ali a sua oferenda, seu alguidar com as frutas, dispôs lá com as velas, os copos d'água, de bebida e tal, e fez ali a sua oferenda no cemitério. E a outra pessoa de outra religião levando flores
num outro túmulo, num outro canto do cemitério. E essa pessoa segunda aí que estava com as flores, virou para o primeiro que colocou a oferenda, que colocou as frutas, né? E falou assim: quando que você acha que o seu parente, ou a quem você está oferendando aí, ou quem você está ofertando essas comidas, virá comer o que você está colocando aí? E aí a pessoa que estava fazendo a oferenda de frutas, tal, da religião afro, virou para o primeiro que estava ofertando as flores e falou: no mesmo tempo que o seu parente, ou que o espírito que você está ofertando essas flores, vier buscar as flores. Então deu para entender que todo mundo faz oferenda, mas a intolerância é por causa da ótica que vemos, é por causa da maneira que olhamos para a oferenda do outro. Então não existe a gente ter intolerância, não existe a gente ter preconceito com o que o outro está fazendo, não existe a gente ficar olhando: nossa, olha aquele ali fazendo aquela macumba ali, e você está colocando flor no túmulo. Você está fazendo uma macumba, você está fazendo uma oferenda da mesma maneira que a outra pessoa está fazendo o ritual dela, que é colocar a comida, que é colocar a fruta, enfim, o que for que seja. Então a gente tem que respeitar o sagrado que existe dentro do outro, a gente tem que respeitar o ritual energético e mágico que tem dentro do outro, antes de a gente julgar, antes de a gente criticar. Então, oferenda em si é isso, é a gente fazer a o nosso agradecimento e pedir também para os orixás.